Hoje o assunto é um pouco denso, pesado, mas de grande necessidade para os nossos dias. O tema dele é Contaminados com a Babilônia. Eu retirei esse tema de um livro e me ajudou, me estimulou bastante, mediante a ação do Espírito Santo, a trazer essa ministração hoje, nessa manhã. E eu vou ler somente um versículo agora de introdução, mas nós vamos discorrer sobre esse assunto, bastante. Se encontra, como falando de escatologia, vamos falar qual que é o livro, de escatologia que nós mais conhecemos. É Apocalipse, né? Mas há algo interessante. A Bíblia toda é feita de escatologia. Então, de Gênesis e Apocalipse você encontra, acerca da vinda de Cristo, acerca dos acontecimentos, que são, revelados de forma completa, para nós no fim, porque a palavra de Deus é progressiva, ela vai se mostrando, se revelando de pouco em pouco. Então nós vamos entendendo, Um exemplo disso, quem sabe quem é a serpente de Gênesis? Só sabemos a serpente de Gênesis quem é mediante Apocalipse, porque diz que a serpente era o diabo, a serpente lá de Gênesis, a jardim do Éden. Então devemos ficar alertas, entender que a palavra de Deus se completa. E o texto que eu vou meditar hoje não se encontra no livro de Apocalipse, mas tem referência, neste livro também. Jeremias capítulo 51. Vamos ler somente um versículo, o verso de número 6. Jeremias capítulo 51, verso de número 6. O capítulo 51 de Jeremias, ele vai falar sobre o poder e a queda da Babilônia, o Império Babilônico. Mas as referências desses capítulos, se você for comparar o capítulo 51, verso 6 ao verso 11, e você for fazer um paralelo, lá com Apocalipse, capítulo de número 17 e 18, vocês vão ver grande aparência, concordância, referências. Então diz assim o texto, somente o verso 6: Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida, não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é o tempo da vingança do Senhor, e Ele dará o castigo que ela merece. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida, não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo de vingança do Senhor, Ele lhe dará o castigo que ela merece. Amém? Quando tratamos da Babilônia, irmãos, e sua grande influência, na história, aprendemos mediante a palavra de Deus que a Babilônia em si, ela não é somente uma cidade que foi constituída, no período dos patriarcas. Ela é uma cidade que eleva um símbolo, um nome. Quando falamos de Babilônia, falamos sobre todo o mundo caído e toda os seus prazeres e seduções. Quando a palavra de Deus, lá em Apocalipse, cita uma cidade que representa um pensamento, uma unidade, qual é a cidade que é citada lá? Babilônia, a grande meretriz. Ela traz essa influência, esse sentido em seu nome. Uma cidade que representa o mundo caído. É um sistema incorporado, irmãos, e fundamentado, após o dilúvio. E nós vamos entender isso.
conceito, o simbolismo da Babilônia se encontra nos dardos inflamados, quando a serpente lança uma palavra ao ouvido de Eva no jardim do Éden, quando ela fustiga o seu coração de tal modo que ela deseja ser igual a Deus. Isso é uma influência, um espírito que nós podemos dizer nesta manhã que é uma influência do espírito mau, do diabo, revelado no espírito da Babilônia. Quando você lê acerca de Caim, em Gênesis capítulo 4, você vai ver que ele se enquadrou, ele foge da presença de Deus, aonde ele não deveria fugir, aonde era o lugar de repouso, de guarda, e fica longe da presença de Deus, e cria o quê? Uma cidade, mora em uma cidade, distante da presença de Deus. É interessante que o capítulo 6, quando fala sobre Noé, vai falar que o mundo era devasso. As pessoas bebiam, casavam, davam-se em casamento. Era triste a situação. E ninguém se preocupava em adorar a Deus, a presença de Deus. Com isso, Deus derrama, o dilúvio sobre a terra. Mas após o dilúvio, Deus ele dá uma promessa à descendência semita de Sem, e eles levam a presença de Deus sobre suas vidas. Mas um dos filhos de Noé, ao qual foi amaldiçoado pelo próprio pai, Cã, ele segue uma linhagem, uma semente maligna em seu coração, em sua alma. E é interessante que o bisneto de Noé, lá em Gênesis capítulo 10, conhecido como Nimrod, ele se levanta como um grande guerreiro e caçador. E a influência e a análise que nós podemos tirar sobre a constituição desse sistema, desse espírito babilônico, vem deste homem. Alguns acreditam que Nimrod é um arquetipo do anticristo, porque ele vai contra a vontade de Deus. Ele quer ser Deus de si mesmo e eleva o povo ao seu redor a seguir a sua vontade, a seguir os seus caminhos. É interessante que o próprio nome traz o significado de rebelião, de ser insubordinado. As suas atitudes eram uma desfeita deliberada contra Deus. Se nós formos fazer uma linguagem teológica, ao entender esse texto, ele é comparável a um jovem oficial que se amotina contra o seu comandante do navio. Ele cria motins. Esse é o espírito maligno. Quando queremos estudar um tema bíblico, irmãos, de forma hermenêutica, uma das primeiras regras que nós usamos é o princípio da primeira menção. O que seria esse? Quando queremos estudar um tema, um nome específico, uma palavra ao qual queremos entender o seu sentido original, fundamental e basilar, nós procuramos na palavra de Deus a primeira menção que é dita sobre essa passagem, sobre esse nome. Então, quando queremos falar sobre Babilônia, onde está a primeira menção? Onde está o primeiro fragmento que nós podemos tirar? O que ele representa? E a Babilônia está ligada com este homem. Aliás, ele foi um dos fundadores e líderes que fundou o início da Babilônia, pré-Babilônia, assim podemos dizer. E precisamos entender, para entender os últimos dias, porque Jesus revela a João que haveria uma cidade, haveria um sistema, e esse sistema se chamaria Babilônia, a grande meretriz. Como eu falei, irmãos, Nimrod, ele era um homem guerreiro,
mas ele era extremamente violento, inclinado a controlar e dominar a vida, irmãos, alheia, em rebeldia direta contra Deus. Pompeu Tronco, ele vai citar assim sobre Nimrod: antes de qualquer coisa, ele mudou a moderação dos costumes antigos, estimulando por uma nova paixão, o desejo de conquista. Ele foi o primeiro homem a travar uma guerra com os vizinhos e conquistou todas as nações da Ásia, da Síria, aliás, até a Líbia, que ainda desconheciam a arte da guerra. Ele instituiu a arte da guerra e da conquista. Antigamente o povo não ligava para conquistas, brigas por causa de terra, porque entendiam, há muitas terras, nós não precisamos brigar por isso. É um tolo que briga por terra. Mas ele traz esse pensamento de conquista. Eu vou possuir essa terra e, além disso, eu vou escravizar essas pessoas dessa terra e elas vão me servir. Isso é um espírito de Satanás, de escravizar, de tomar aquilo que pertence ao homem. Ao homem foi dado domínio sobre toda a terra, sobre todos os animais. Mas o homem, ele foi ferido pelo veneno da serpente. E por a sua contaminação, ele cedeu de forma gratuita, né, o domínio desta terra e do sistema, assim posso falar, para o diabo. E nós devemos ficar alertas a isso. A rebelião de Nimrod, irmãos, contra Deus, despertou nos homens o desejo de compartilhar a mesma ambição, conquista e usurpação. Assim eles edificaram uma torre. Nós conhecemos essa torre como o quê? Torre de Babel. E a Torre de Babel, irmãos, é um monumento que simbolizava as habilidades dos homens sem Deus. Assim, a cidade de Babel logo se estabeleceu como um lugar onde homens e mulheres podiam reunir-se em busca de suas concupiscências, seus prazeres, seus desejos. Nimrod se torna o senhor da cidade. Aí entra a prostituição. Ele constrói o quê? Um harém. Os historiadores afirmam isso. Desse harém, ele escolhe uma mulher, Semíramis, né? Uma mulher promíscua, a qual ele se ajunta. E após a sua morte, ela se torna a líder daquela cidade. Ela tem um filho após a morte de Nimrod, chamado Tamus. E ela, para legitimar que ele era filho de Nimrod, falou que Nimrod, né, ressuscitou. Né? Isso é uma lenda. Falou que Nimrod ressuscitou e teve relações com ela. Daí surgiu um semi-deus. E eles começaram a ser adorados como o Deus Sol, o Deus Lua, por causa da fertilidade na terra. Porque como ela conseguiu fertilizar, né, mediante a um homem que havia morrido, mas ressuscitou. E daí sai a maioria, né, do panteão, né, dos ídolos que é conhecido em outros lugares, com outros nomes, mas são os mesmos. Adoração aos astros, aos exércitos dos céus, partiu daqui, a idolatria. Então, entendemos porque ela é mãe, né, de toda a prostituição, é uma meretriz, Babilônia. Porque ela que criou, por partir dela, que foi difundido, né, a adoração a ídolos, a outros deuses. E isso para Deus é prostituição. É você, né, trocar o amado, né, por outra pessoa. É você trair aquele que você deve adoração eterna. É interessante que Deus fez Babel cair, de certa forma, ao confundir a linguagem, mas os desejos continuaram em seus corações. Deus só fez a língua
né, ser, né, confundida, a linguagem humana, mas os seus corações ainda estavam corrompidos pela filosofia da Babilônia, pelas filosofias de Babel. Lógico que nós olhamos para a história, há homens que foram grandes imperadores nesse país. Hammurabi, né? Quem não conhece a história de Hammurabi? Ele escreveu, né, a sentença de leis, né, mais conhecidas do mundo antigo. Num diolito, né, preto, ele escreveu mais de 300 mandamentos lá. Até quando foi constituída, né, a ordenância ao qual Deus direcionou ao povo de Israel, alguns desses escritos eram já conhecidos e foi usado na escrita, né? Olho por olho, dente por dente. Quem já ouviu isso? Foi na escrita de Hammurabi. O império, ele tinha grandezas, mas também ele foi conquistado e derrotado muitas vezes. Um dos períodos mais conhecidos para a igreja é o período, né, do cativeiro babilônico. E novamente ele vem com a influência do maligno sobre as nossas vidas. Foi no cativeiro babilônico que eles mostraram novamente as suas caras, aonde eles conquistaram o povo de Jerusalém, levaram cativos, escravizados o povo, e principalmente lançaram uma semente de sedução para os jovens judeus, porque eles seriam o futuro. É interessante que eles lançaram a sedução para esses jovens, para que eles amassem e desejassem serem como seus algozes, aqueles que estavam escravizando eles. Eles davam para o povo a sensação de liberdade, porque o rei permitia deles comerem do manjares, do seu próprio alimento habitual, das suas próprias porções. Essa é a filosofia. Mas entenda, comer na mesa do rei não constitui liberdade. Você continua sendo escravo. Você continua sendo dominado pela Babilônia. Entender que beber do vinho da Babilônia é como beber veneno. Aparentemente é um sabor agradável, mas no fim exala o que? A morte. E essa era a influência sedutora da Babilônia. A Babilônia é sedutora. Ela quer convencer as pessoas. Vocês entendendo isso, agora nós vamos entender o que significa a Babilônia em nossos tempos atuais. Entender que ela conquista, escraviza e seduz. É importante vocês entenderem isso. Entenderem que a sua influência é se rebelar contra a vontade de Deus, contra a presença de Deus. Então a Babilônia, ela representa o amor com o mundo, irmãos, em detrimento do amor com Deus. O nosso irmão Isaac, ele pregou numa das quintas-feiras, na verdade foi quinta ou sábado, eu não me recordo muito bem, mas ele pregou sobre 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. E esse texto, ele fala claramente sobre a sedução e a contaminação da Babilônia sobre os nossos dias, sobre qual que é a influência dela sobre os nossos corações. Esse espírito que opera nos nossos dias, ao qual devemos ficar atentos. Diz assim o texto: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus é categórico, Deus não divide o seu amor. Não ame o mundo. Se vocês amam o mundo, Deus não ama vocês. Porque o mundo, ele vai contra todos os princípios de Deus. E quando nós falamos mundo, nós entendemos que não é a criação em si, mas o sistema caído do pecado que está sobre nós.
Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. As características do espírito da Babilônia: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Isso vai contra as vontades e os desígnios de Deus. Ora, o mundo passa bem com seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. O que significa, irmãos? Simplesmente, manter um relacionamento de amor com o mundo é como ter, uma concubina. Eu sou casado com Jesus, mas tenho um amante. Porque Jesus em si não me satisfaz. Eu preciso complementar este amor. Basicamente é isso. E muitos de nós, infelizmente, em nosso contexto atual, temos feito isso de forma involuntária, porque já estamos acostumados a viver no sistema corrompido da Babilônia em nossos dias. A Babilônia, irmãos, ela representa essa sedução do mundo. O mundo hoje, as pessoas estão sendo seduzidas por várias esferas. Vamos falar assim, a pornografia, pela cobiça, por adorarem filosofias e costumes, irmãos, que são aceitáveis nas estruturas sociais de nossos dias. Não tem nada a ver. Nós devemos aceitar e comungar com isso, porque está tudo bem. Quando eu falo sobre a pornografia, e eu vou citar isso um pouco mais para frente, entenda, irmãos, hoje a pornografia não é só aquela que a pessoa procura ver filmes, ou paga para ter um relacionamento sexual. Não. Ela envolve algo além disso. As pornografias estão em filmes para menores de 12, de 13 anos, em séries, em rede aberta. Quando você que tem televisão liga, no canal aberto e nas novelas, o que você mais vê? Pornografia explícita, aberta. Antigamente era velada, mas hoje está explícita. E as pessoas, os cristãos, estão acostumados com isso, porque falam assim, não tem nada a ver. Eu entendo, eu recebo isso aí, não tem nada a ver. Eu trago isso para dentro do meu lar, da minha família, e não tem nada a ver. Eu não estou aqui falando de ser radical, ao ponto de você assim, eu não vou ter televisão, eu não vou assistir nada. Mas nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, porque isso está nos contaminando. Nós estamos sendo contaminados pela influência do mundo. A mídia, irmãos, tem o poder de manipular as pessoas. As mídias têm o poder de determinar quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. A mídia tem o poder de dizer que o errado é certo, e as pessoas vão acostumando, porque isso é lançado em programas e mais programas, para você o que? Aceitar aquilo como verdade. De certa forma, aquilo que você repreendia e tratava como pecado, agora você fala assim, calma aí, não é pecado. É algo que podemos ter um olhar diferenciado. E não podemos, irmãos. Devemos ter cuidado com aquilo que está nos seduzindo o nosso olhar. Não é? O texto nos diz, os desejos da carne, porque somos pecadores, todos aqui, não tem um aqui que não é pecador. Todos aqui somos influenciados pelo pecado que ainda habita dentro do nosso ser. E quando nós estimulamos esses pecados, os desejos afloram. Devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado com os nossos olhos, irmãos. Os nossos olhos, diz que é as janelas da alma, alguns acreditam. E não é verdade? O que a sua alma tem visto? O que a sua alma tem desejado?
O que você tem deixado os seus filhos verem, assistirem? Porque as pessoas passam mais horas na frente de uma mídia do que orando, lendo a palavra de Deus. Aí depois fala que está forte em Deus. Aonde, irmãos? É impossível. Se você não alimenta o seu espírito, a sua carne está sendo bem alimentada. Se você não alimenta o seu espírito, você está sendo contaminado diariamente pelos vômitos, pelas porcarias da Babilônia. E devemos ter cuidado com isso. Ora, o mundo passa bem com os seus desejos. Para eles é normal, porque é natural e é real para eles. Eles entendem que isso não é errado, mas para o cristão, nós temos que ter uma ótica verdadeira diante da palavra de Deus. E entender que aquilo que Deus estabeleceu como princípios não são sugestões. Deus deu mandamentos e não sugestões, irmãos. E isso tem que ficar claro para nossas vidas. Nós somos influenciados pela essa gama do mundo. Deus está nos mandando, fujam da Babilônia, fujam desse sistema, porque Deus derramará o seu cálice de ira, e não vai poupar quem estiver dentro da Babilônia, vivendo nesse sistema, vivendo abraçado com os prazeres do mundo. A Babilônia, irmãos, ela representa essa sedução. É como a mulher de Provérbios capítulo 7, verso 25 e 27. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos desta mulher. Não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é o caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Babilônia é representada como uma mulher sobre a besta. Ela é representada como as 3 mulheres terríveis da palavra de Deus, né? Quem lembra, né? De Jezabel, Dalila, né? A mulher de Potifar. São mulheres terríveis, sedutoras, que após seduzirem os homens, elas lançam seu veneno mortal, a qual as pessoas que são atingidas por esse veneno não sobrevivem, são mortas. Nós devemos ter cuidado com isso. A mentalidade do mundo e dos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, vai nos dizer: mas vocês precisam saber disso. Quem precisa saber? A igreja. A igreja precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A igreja precisa saber disso. Nós precisamos saber disso. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Não é o que acontece em nossos dias? Não é que o sistema que opera neste mundo é assim? Ele faz que as pessoas, os seres humanos, sejam egoístas, porque eles precisam conquistar tudo. Eles precisam satisfazer o seu ego, ser inflados, uma bexiga, frágeis, que podem ser estourados a qualquer momento, não é? As pessoas hoje
não são avarentas. O consumismo, irmãos, é uma das características da Babilônia. A questão mercantil, de compra e venda. Até a influência do capitalismo tem a ver com isso, irmãos. E ó que eu não estou falando que eu sou contra o capitalismo, tá? Entendam bem. Porque ao contrário é pior ainda, né? Mas a questão do comércio, de compra e venda, isso está escrito em Apocalipse, né? Quem não tiver a marca vai ser o quê? Não vai poder comprar e nem vender, né? Não vai poder consumir. Isso é as características. E uma das grandes influências da Babilônia, uma das grandes conquistas dela, foi essa questão do mercado comercial. Elas vendiam, compravam. Vendiam aquilo que as pessoas não precisavam comprar, e as pessoas compravam aquilo que não era necessário para suas vidas. Hoje, irmãos, a pessoa mais humilde no sentido básico, fundamental, assim, salarialmente falando, ela tem mais coisas do que o rei naquela época. A questão da higiene, do saneamento básico, naquela época não tinha, hoje você tem. A questão de dormir em uma cama bem confortável, hoje você tem. A questão de saber que você vai ter um alimento saudável, mesmo que seja o básico, você vai ter. Naquela época não era sempre assim. Tinha vezes que reis passavam fome, dependendo da situação de guerra. Então, irmãos, hoje nós somos influenciados e avarentos porque reclamamos muito e agradecemos pouco. Nós reclamamos muito e agradecemos pouco. O pouco com Deus é muito, irmãos. E muitas vezes nós usamos da filosofia da Babilônia para nossas vidas. Eu sempre quero mais, mais e mais. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não pode ter as coisas, mas que as coisas não venham ter você. É importante isso. As pessoas estão morrendo no trabalho, cansadas, fadigadas, porque querem ter mais. E nunca agradece por aquilo que já tem. E isso é uma influência demoníaca da Babilônia, irmãos, de nossos tempos. Devemos estar alertas a isso. As pessoas são orgulhosas, arrogantes, blasfemadoras. Só pode ver o carnaval, né? É só blasfema contra Deus. Não tem nada que glorifique a Deus. Aliás, a própria origem, né? É uma festa, né? É um bacanal, né? É uma festa, né, de orgias, festas que adoram as deidades, né, sexuais. Na verdade, estimula mais ainda todas as áreas. E nós devemos ter cuidado com isso, ficarmos alertas, porque o mundo é a casa deles, é o sistema deles. Eles vivem prazerosos nisso, mas o cristão não. O cristão ele tem que fazer igual Ló, como diz lá em Hebreus, né? E em 1 Pedro, aliás, e Judas vai falar que ele se incomodava, algo que incomodava o seu coração, porque estava no meio do povo, mas sabia que não pertencia àquele povo. Isso incomodava, trazia dores no seu coração e em sua alma. Mas as pessoas estão tão acostumadas, né? Que estão fazendo negócios e fazendo alianças com o mundo. E nós devemos ter cuidado com isso. Mateus capítulo 12, verso 34 vai dizer assim: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É impossível. É impossível conceber, né, a árvore, né, que dá mau fruto, né, a árvore má dá bom fruto. É impossível. É impossível. É impossível, né, uma boa árvore dar mau fruto. É a lógica. Deus fez as coisas perfeitas. É impossível ser uma pessoa carnal e dar frutos espirituais, frutos que glorificam a Deus. É impossível. Deus chama
Próprio Cristo chama essas pessoas de raça de víboras. Agora cadê o irmão Leandro com o chocalho ali? Ia ficar legal agora. Mas são pessoas que são alimentadas pelo pecado, que vivem pelo pecado, que se adornam pelo pecado, que os seus corações estão inclinados a fazer mais e mais o mal, e tudo que sai da sua boca é envenenado, contamina os ouvidos do próximo também. As pessoas em nossa sociedade, em muitas igrejas, estão tendo prazer nas ofertas do mundo, irmãos. O coração delas está cheios, de tudo menos de Deus. As pessoas estão colocando tudo em seu coração, menos a presença de Deus, menos as orientações de Deus, os desígnios de Deus, os decretos de Deus, a palavra de Deus. Por isso que nós devemos rejeitar e fugir da aparência do mal. A Bíblia nos fala também que as más companhias corrompem os bons costumes. Qual é a sua companhia? Com quem você tem andado? Qual que é a sua roda de amigos? Leia Salmo capítulo 1, irmãos. Salmos 1. Vê com quem você está vivendo. Vê com quem você está fazendo comunhão. É perigoso viver com duas personalidades, duas identidades. Deus não aceita isso, ou você é Ele ou não é. Muitos já não querem mais obedecer, muitos já não almejam a presença de Deus. Por isso, irmãos, constrói suas próprias torres de Babel, aonde para adequar os seus desejos perniciosos, irmãos, querem alterar ou atualizar a palavra de Deus. Quem já ouviu isso? Precisamos atualizar a palavra de Deus. Precisamos fazer algumas alterações na palavra de Deus, porque ela não está conforme as nossas convicções e vontades deliberativas, não está encaixada com o nosso dia, a nossa visão, e cultura social, secular. Não é o que está acontecendo hoje. Hoje pessoas que se identificam como cristãs, entendam, eu estou falando a palavra se identificam, não significa que são. Elas falam e constroem para si personalidades e são influenciadoras desse mundo, gospel, que na verdade não tem nada de Deus. Infelizmente, usurpam até a palavra gospel, Como foi falado, irmãos, a Torre de Babel, ela representa uma tentativa de se afastar de Deus. Literalmente, eles queriam construir uma torre para que quando viesse o dilúvio, eles não dependessem de Deus. Caso houvesse um outro dilúvio, eles estariam salvos com suas próprias forças. Ou seja, eles se afastam de Deus e substituem todos os valores divinos por um novo sistema que agrada o seu coração, que agrada as suas vontades. Infelizmente, nós mesmos estamos construindo nossas próprias torres. E eu falo na igreja brasileira, há muitas torres construídas. Há torres, irmãos, de religiosos, que as pessoas acham que são religiosos demais, estão acima dos outros, porque a sua estrutura, é um termo que eu posso usar para os irmãos, seu regimento de fé,
proíbe certas coisas e aprova certas coisas. E se nós não seguirmos isso, nós estamos pecando. Então eles constroem a torre da religião. Serem religiosos demais, não o que a Bíblia ordena. A religião perfeita, que agrada a Deus, é o que? Cuidarmos das viúvas e dos órfãos. A religião verdadeira. Mas eles não ligam para isso. Isso nem é secundário, é terciário. Eles se importam com o seu crescimento financeiro, social, de status. E isso é uma torre que muitos estão construindo dentro das igrejas. A torre, irmãos, dos gananciosos. Porque quanto mais eu tenho, mais eu quero. Isso acontece dentro das igrejas. Não basta ter uma igreja que comporta as pessoas. Eu quero mais. Porque eu não quero mais a presença de Deus, eu quero números. Eu não quero que as pessoas entendam a necessidade de Deus, eu quero que as pessoas entendam a necessidade delas para mim. Porque eu vou ser o Deus dela. Eu vou ser o Senhor delas. E aquilo que eu falo é absoluto. É o que acontece. Torres levantadas. E se eu falar algo que a pessoa não vai obedecer, rebeliado, é expulso, excomungado da igreja. É o que acontece hoje. São torres levantadas e as pessoas ajudam a construir. Não foi só Nimrod que ajudou a construir, foi o povo que foi seduzido pela sua filosofia. É um conjunto. As próprias pessoas que foram escravizadas ajudaram a construir aquele monumento, irmãos, e adoraram a ele. E assim as pessoas têm adorado a demônios travestidos de ovelhas. Já estão em outro nível, né? Nem mais são lobos, são demônios. Porque a influência e a maldade são tantas, irmãos. As pessoas, irmãos, elas levantam torres da soberba, daqueles que vivem sem Deus, das pessoas que seguem um pragmatismo religioso, né? Eu vou impor aquilo que dá certo na igreja, porque o importante é o que dá certo, não o que está escrito na palavra de Deus. Isso é pragmatismo. Não é porque está dando certo na outra igreja que está certo. Certo no sentido, na ótica humana, é porque está trazendo pessoas. Isso não significa nada. Tem que estar de acordo com as Sagradas Escrituras, irmãos. O relativismo é uma das torres que tem se levantado em alguns meios cristãos. É relativo, né? Você pode viver de qualquer forma, né? Porque a verdade absoluta não existe. Então isso é um grande perigo. Existe sim uma verdade absoluta. E a verdade absoluta foi descrita na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Um engano, irmãos, ele é uma influência desse espírito da Babilônia. Quem lembra de Eva? Ela foi seduzida, enganada. Concordam comigo? Ela não sabia as consequências reais, né? Ela entendia que no dia que comesse, morreria. Mas as consequências reais que isso ia trazer para ela e para a humanidade, ela não sabia. Ela foi seduzida, enganada. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, vai dizer assim, ó: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós estamos sendo enganados muitas vezes, irmãos, pela sedução da serpente, pelo engano da serpente em nossas vidas, por lançar esses dardos inflamados, o maligno, sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, de achar que o simples e a pureza em Deus não é suficiente, precisamos de algo a mais. Devemos ter essa mentalidade, ficar alertas para com isso, irmãos, porque as pessoas, elas tentam amar,
o mundo e a Deus, achando que isto é possível. E não é possível. Muitos têm pregado, irmãos, amando o mundo. Muitos têm cantado amando o mundo. Muitos têm servido amando o mundo. E você acha que Deus vai aceitar isso? Não. Deus é categórico. Ele vai dizer assim: eu não vos conheço. Fazer as obras de Deus não representa amar a Deus. Ser a pessoa mais ativa na igreja não significa nada se o seu coração não está em Deus, não está em amar e ter devoção a Ele. Então devemos ter essa noção, como nós falamos sempre: obras não salvam ninguém. Estar pregando aqui não salva ninguém. Estar louvando aqui não salva ninguém. O que salva as pessoas é Cristo Jesus. É uma vida com Cristo Jesus, nos conformando à imagem de Cristo Jesus, nos parecendo, imitando a Cristo Jesus. E devemos ter isso em nossos corações. Como disse Mateus 7, 21 ao 23: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos os demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente: eu não conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se você não faz a vontade do Pai, se você não ama a Deus, não adianta nada que você faça. É como trapos de imundícia. As pessoas estão sendo seduzidas, irmãos, e enganadas por esse espírito da Babilônia. Uns pelas glórias do trabalho, outros pelas alegrias, de um rolezinho mundano, consumeiro. Porque falam: não tem nada a ver, vamos pro rolê, não é? E as pessoas acham normal. Aí, pelos prazeres, o ambiente não é propício. A pessoa, a mente dela está tão alienada, sem a direção correta de Deus, que ela começa a publicar onde ela está, por meio de fotos, de localização. Isso é bom para o pastor, porque o pastor sabe onde está a ovelha. Isso é bom, Você acha que os pastores não olham o seu Facebook, Instagram, olha, Graças a Deus, os irmãos e as irmãs, têm sido bem ponderados, porque antigamente tinha uma febre, de tipos de fotos que nós recomendávamos: pelo amor de Deus, vigia o que está postando. Aquilo que está postando é para o seu marido ver, não é para as pessoas verem. Acontece, tem igreja que é feia a situação. Nós devemos ter cuidado e alerta com isso. O que nós temos vivido e compartilhado com este mundo? Nós temos compartilhado a Cristo Jesus, vivenciado a Cristo Jesus. Como disse John Piper, as redes sociais, vão comprovar que você tinha tempo, mas você desejou outras coisas. Tire um tempo com Deus, orem a Deus, peça para Deus tirar esse espírito da Babilônia que nos aprisiona e nos traz como escravos, mas nos seduz de tal forma que nós começamos a servir eles como Senhor em nossas vidas. Não deixe que as mídias sejam o Senhor de sua vida. Não deixe que o trabalho seja o Senhor de sua vida. Descanse. Deus deu um dia para descansar, irmãos, e é para descansar mesmo, porque o ser humano precisa de descanso. Não sejam avarentos
descansem, vivam para a glória de Deus. Sejam ponderados, comecem a criar limites, porque as pessoas não têm limite. Uma coisa que eu sempre converso, até com o Isaac, meu cunhado, é que eu não posso ter videogame, porque eu sei do pecado que há no meu coração. Eu começo a jogar e não paro, por isso eu não posso ter videogame. Então, eu não tenho videogame, mas isso me mata? Não. Eu posso jogar algumas vezes? Posso, mas eu não quero ter aquilo como meu ídolo, porque eu não quero ficar passando várias horas com aquilo, sendo que eu posso estar adorando a Deus, sendo que eu posso pegar um momento para meditar a palavra de Deus. As pessoas hoje estão tão cedidas ao sistema e ao tempo do maligno, que ela sempre fala assim: eu não tenho tempo. Deus dá 24 horas a todo mundo, não é? E por que nós não temos tempo? Tem pessoas que não dormem por causa de série. Tem pessoas que não dormem, né? Não descansam. Aí chega no outro dia, nossa, eu estou tão cansado, eu estou com tanto sono, estou acabado. Aí o dia não rende. Por quê, irmãos? O controle. O mundo não tem controle, mas o cristão tem controle. Ele tem controle dos seus atos, daquilo que faz. E se divirtam. Usem daquilo que Deus ele permitiu, da graça comum que Deus derramou, da inteligência, da tecnologia. Usem, é bom. Mas não deixe que isso, como eu falei outra hora, seja o Senhor de suas vidas. Tenha um domínio. E se você vê que aquilo está dominando você, deixe de lado. Deixe de lado. E peça: Senhor, quando o Senhor me dê capacidade, eu posso ter de novo. Mas o Senhor me oriente, me direcione. As pessoas não querem ser direcionadas, porque os prazeres são melhores, né? Para elas. E devemos ficar alertas sobre isso. O que tem contaminado a sua vida espiritual? O que tem levado você a viver nos padrões do mundo? Essas duas perguntas, irmãos, eu quero levar ao seu coração. Eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu quero que vocês meditem sobre isso. O que tem contaminado a sua vida espiritual? Porque, irmãos, é impossível você estar na igreja e viver neste mundo e não ser, de certa forma, atingido pela lama do pecado. Spurgeon ele falava, né? A lama do pecado na mais bela flor do meu jardim. E isso é lógico, né? Há pecado até na minha santidade, né? Isso é lógico. Nós devemos entender aquilo que nos está nos afastando de Deus, nos contaminando, de tal forma que nós estamos rejeitando o amado de nossas almas. Estamos trocando o banquete celestial como pelo um prato de lentilhas. Aliás, é ruim, eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. O que tem levado você a viver nos padrões deste mundo, irmãos? Você tem deixado que este mundo te influencie de tal modo? Podemos responder de uma forma simples, né? O mundanismo e a racionalização do pecado tem influenciado esse aspecto de nossas vidas, a nossa vida espiritual e nossos padrões. Estamos vivendo uma pandemia de homens e mulheres promíscuos, irmãos. Como disse o Nicodemos, Augusto Nicodemos, o reverendo, hoje ele citando sobre as vestimentas, ele falou assim: antigamente as pessoas, citando as mulheres usavam saias, hoje antigamente era mini saia, aí é micro saia e agora é para que saia? Literalmente. E os homens da mesma forma. Antigamente usava calças confortáveis, agora são calças embaladas a vácuo. Não é?
Eu não estou falando que você deve usar calças do seu pai e do seu avô, não é isso. Mas você tem que ter cuidado, porque aquilo que tem que estimular você, não é a visão do mundo sobre você, mas a visão de Deus sobre você. Como você se comporta na sociedade. Hoje a indústria da moda é uma indústria demoníaca, é influenciada, né, pelo aspecto da Babilônia mercantil. Hoje as roupas são unissexes, né? Então serve para homem e para mulher. Cuidado com isso. Há um grande perigo nisso. Nós temos que entender que Deus deixou claro isso para nossas vidas. O espírito da Babilônia, irmãos, declara, olha o que o espírito da Babilônia declara: eu não preciso mais de Deus. Eu posso viver independente dele. Eu crio o meu próprio conjunto, né? Agora usando um termo matemático, um conjunto de axiomas, né? De crenças e valores. Eu crio isso. Agora não é os valores de Deus, mas os meus valores que imperam sobre o meu viver. E as pessoas têm sido influenciadas por isso. Até modo de dizer que elas entendem que o pecado já não é tão danoso. O pecado já não machuca mais. O pecado não tem mais influência sobre a minha vida. É apenas uma incompreensão cultural. É um anacronismo religioso. É que as pessoas têm dito hoje. O pecado não é mais pecado. Naquela época era pecado, hoje não. Não é? Nós devemos ter cuidado com isso. Sansão, ele seguiu esse pensamento. Começou a pecar e pecar. De tal modo, ele estava nos braços de Dalila, né? A mulher que tinha um espírito babilônico sobre o seu coração. E ele confiou e dormiu no seu colo. E acabou cego. E a consequência final dele, ele teve que dar a sua própria vida para cumprir a missão dele, ao qual ele deveria ter feito já no seu início, né? De juiz, como o julgador daquela terra. Devemos ter cuidado em qual colo nós temos dormido, irmãos. Em qual colo nós temos repousado a nossa cabeça em confiança. Se é no colo da sedução do mundo, cuidado. É perigoso as suas forças se irem embora e os seus olhos serem retirados de você, de tal forma que agora você está cego para o mundo. Devemos ter cuidado com isso. O mundo, irmãos, o mundanismo, ele basicamente é o prazer em detrimento de Deus. Basicamente o mundanismo representa isso. O prazer em detrimento de Deus. Eu não preciso de Deus para ter prazer. E isso é fácil de conquistar, é fácil de ter. Mas o real prazer, o prazer genuíno e puro e simples, está em Deus. Vem dele. Ele é prazeroso. Como Davi disse: eu anseio pela sua presença. Eu não possuo outro bem além de ti. E isso tem que estar em nossos corações, irmãos. E agora, vamos falar de Apocalipse capítulo 18, né? O paralelo com esse texto ao qual nós iniciamos, de Jeremias 51. Apocalipse capítulo 18, verso 1 ao 5, diz assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Olha o anjo, hein? O anjo, ele desceu do céu, ele tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então ele era um anjo de luz, bastante luz, de forma que a terra foi iluminada pela sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo tipo de ave imunda,
e detestável, pois todas as nações beberam do vinho, do fluor, de sua prostituição, como elas se prostituíram, os reis da terra, também os mercadores da terra, se enriqueceram à custa de suas luxúrias. Lembra que eu falei? Que uma das suas características eram comprar, ser mercantil, estar no mercado. Então, é algo que eles influenciou de tal forma que as pessoas se enriqueceram ao custo da sua luxúria. Olha aqui diz mais: ouvi outra voz do céu, dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, para que os seus flagelos não caiam sobre vocês, porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Irmãos, Babel, ela queria construir o quê? Uma torre a chegar aos céus, né? E eles conseguiram, mas não de forma física, mas espiritual. Os pecados dela se acumularam até o céu. Os pecados do sistema do mundo se acumularam até os céus. E Deus vai agir com justiça contra esta nação que é injusta, contra esse sistema que é injusto, contra as pessoas que têm essa filosofia da Babilônia, esse espírito da Babilônia. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, há uma recomendação forte. Tanto Isaías 48, verso 20, quanto Jeremias capítulo 51, verso 6. Saiam, fujam da Babilônia, fujam desse sistema que nos aprisiona, nos cela, nos amarra com correntes. Fujam, irmãos, há tempo ainda. Não vivam nesse sistema aprisionados. 1 João capítulo 2, verso 28 vai nos dizer: e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Agora, filhinhos, permaneçam nele. É agora que devemos permanecer, não é depois. Não é desfrutar do mundo e depois correr para Deus, porque as pessoas ficam brincando que há tempo, há hora, né? E no tempo certo eu vou para Deus, e nunca vão, e morrem antes, né, de se erguerem a sua voz e confessarem os seus pecados a Deus. Há tempo hoje, agora, de nós adentrarmos ao trono da graça e estamos diante da presença de Deus, agora, neste momento, porque quando Ele se manifestar, devemos ter confiança e não vergonha, devemos ter alegria e não desespero. Por isso devemos correr, sair, fugir. Deus mandou Ló sair de Sodoma e Gomorra. Fuja de lá, saia de lá. Deus está nos mandando hoje também a mesma coisa. Devemos fugir. Quando Deus chamou Abrão, ele estava onde? Em Ur dos Caldeus, na Babilônia. E o que Deus mandou para ele fazer? Saia da Babilônia. Porque para ter um relacionamento com Deus, a Babilônia não é o lugar correto. Deus chama para nós vivermos uma vida totalmente diferente, porque a nossa cidadania não está neste mundo, nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está reservada, e Ele descerá ao nosso encontro com a nossa pátria. A nova Jerusalém descerá sobre nós, irmãos. Estaremos com Deus eternamente.
devemos estar preparados. Efésios capítulo 5, verso 25 ao 26, 27 aliás, vai nos dizer algo em relação a Cristo Jesus. Prestem atenção, maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou para ela, por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Cristo fez isso por nós. Ele nos santifica, Ele nos purifica e nos lava por meio de sua palavra. Então aqui o tratamento é um tratamento cirúrgico e necessário para toda noiva. Ela precisa estar o quê? Santificada, ela precisa estar purificada e ela precisa estar lavada pela palavra de Deus. E Cristo, Ele faz isso para nossas vidas, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Nós devemos nos apresentar a Deus como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é o que Deus requer de nós. Vamos nos apresentar a Deus. Cristo está vindo, está à porta. Os sinais, irmãos, têm se cumprido. Vocês que andam na mídia, buscam conhecer informações, notícias, pesquisem. Há guerras e rumores de guerra? Houve desde o princípio, sim. Mas hoje a situação está mais agravada do que antes. Hoje o tratado de paz é extremamente necessário para que acabe a guerra entre judeus e palestinos. E estão vindo outras nações também querendo se infiltrar na guerra. Uma guerra fria já foi instaurada. Pestes têm acontecido. Existe agora uma nova gripe que está assolando a Espanha. Mais de 100 mortos estão sendo noticiados. Você acha que não vai chegar aqui no Brasil? A dengue tem matado, já foi comprovado 40 mortes aqui no Brasil. Irmãos, o cenário está claro. Nós não confiamos mais nos políticos. Precisamos o quê? De um político que seja verdadeiro. Está se preparando no lugar para o anticristo. Devemos ficar alertas para os sinais, irmãos. As esferas da justiça, as esferas da legislação, da lei em nosso país está corrompida. Tanto de forma jurídica, legislativa e executiva estão afetadas. Até a defesa da pátria, há pessoas que não confiam mais na justiça civil, militar. É o que está acontecendo, irmãos. E as pessoas não estão alertas. Cristo está vindo, Ele está à porta. E devemos estar preparados, porque agora ainda não é só as dores, irmãos, do parto. Mas chegará o momento da grande tribulação. E quando chegar este dia, irmão, vocês têm que estar preparados para ver o seu filho morrer e não negar a Cristo Jesus. Vocês têm que estar preparados para ver a pessoa que você casou ser torturada na sua frente e você não negar a Jesus. Para você ver os filhos delatando os pais, porque isso acontece em muitos países. É o que está prestes a acontecer. Nós não estamos entendendo muito isso, porque no Brasil a perseguição não é uma perseguição ostensiva, mas é uma perseguição sedutora. O mundo tem perseguido a igreja, de forma sedutora aqui no Brasil. Mas nos outros lugares, outros países,
há uma perseguição ostensiva. Há pessoas morrendo agora, neste momento. Enquanto eu estou aqui, praticamente 1 hora ministrando a palavra de Deus, há pessoas que já foram mortas por pregar o Evangelho de Deus. E nós devemos ter cuidado com isso, ter zelo pela palavra de Deus, fugir desse sistema do mal, e estarmos preparados para a vinda de Cristo Jesus. Existe um grande conflito, irmãos. Devemos viver no mundo ou fora do mundo. Quando eu falo nisso, é o mundo sistema, novamente falando. Todavia, nós pertencemos a Cristo, e se pertencemos a Cristo, devemos amar ao Pai acima de todas as coisas. Devemos viver para Ele acima de todas as coisas, e entendemos que levamos a bandeira, somos arautos de Cristo Jesus, para anunciar o Evangelho a este mundo caído, pecaminoso, que está prestes a receber a ira de Deus, irmãos. E não devemos receber essa ira. Devemos anunciar essa ira às pessoas. Tiago 4, verso 4 vai dizer assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Não seja amigo do mundo. O verso 7 de Tiago 4 vai dizer assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Glória a Deus por isso, porque Deus tem nos preparado e nos fortificado. Devemos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, não pelas nossas forças, mas pelo aquele que está sobre a nossa vida, Cristo Jesus, que venceu o diabo, venceu as amarras do mundo, venceu todas as coisas que operavam como instrumento contra nós, para nos dar vida eterna com Ele. Amém?